Bem-vindos de volta ao canal Expedição Nefilim. Episódio 10. A chegada do homem de Neandertal. Como vimos no episódio anterior, muitas vezes os Anunnaki tentaram evoluir o ser simiesco primitivo, mas fracassaram em todas elas. Contudo, na última vez, eles haviam chegado muito próximo do sucesso, e Enki acabou convencido que faltava uma derradeira tentativa, algo que eles jamais haviam sequer cogitado. Nas experiências anteriores, Nimá sempre havia inserido o óvulo fertilizado na matriz de uma fêmea terrestre, e para Enki, esta era a última obstrução que precisava ser corrigida. Nimá olhou para ele desconcertada, intuindo o que ele estava querendo dizer e exigindo uma resposta concreta. Enki foi direto ao ponto, dizendo que o obstáculo estava na matriz que dava à luz. Para ele, o útero que nutria o óvulo fertilizado necessitava ser trocado por uma matriz Anunnaki, para que nascesse a imagem deles, conforme a semelhança dos nibiruanos. Houve silêncio na Casa da Vida. Nimá e Ningzida se entreolharam assustados. Enki tocara num assunto difícil de ser digerido, sem que houvesse uma profunda reflexão. Além disso, o procedimento era deveras arriscado, pois o ventre de uma Anunnaki poderia gerar uma quimera. Então, passado algum tempo, sem que eles falassem qualquer coisa, Nimá decidiu quebrar o silêncio, concordando com a possibilidade de a mescla ter sido inserida na matriz equivocada. Enki a olhou com a certeza de que tinha a resposta, mas precisava que ela se pronunciasse em primeiro lugar. Com a voz oscilante, Nimá perguntou quem seria a fêmea entre os Anunnaki capaz de oferecer seu próprio útero para criar um trabalhador primitivo perfeito, ou gerar um monstro no próprio ventre. Enki não teve coragem de pedir isso a ela, mas sabia que só precisaria provocar a sua vaidade e o seu ego para ela se decidir. Então, ele sugeriu que sua esposa Ninki fosse convidada à Casa da Vida, para tomar conhecimento do assunto e decidir se aceitaria participar deste inédito experimento. Nimá entendeu a provocação e o encarou. Por alguns instantes, ela respirou fundo e decidiu oferecer-se como cobaia, alegando ser a responsável por tudo desde o início, e que, portanto, se houvesse alguma recompensa ou ônus, era ela quem deveria arcar com as consequências. Enki concordou sorrindo e a abraçou brandamente. Com tudo preparado, eles fizeram a mescla no recipiente de argila, uniram o óvulo de uma fêmea terrestre com a essência masculina Anunnaki e, em seguida, Enki inseriu o óvulo fertilizado no útero de Nimá. Dessa vez, houve concepção. O tempo de gestação desta vez foi de 9 meses da Terra, mais demorado pelo tempo da Terra e mais rápido pelo tempo de Nibiru. Quando chegou a hora do parto, Nimá deu à luz a um varão. Enki o sustentou em suas mãos e observou suas orelhas em boa forma. Seus olhos não eram obstruídos. Seus membros eram adequados e conformados com pernas e pés na parte inferior e com os braços e mãos na parte superior. Ele era a imagem da perfeição. Em seguida, deu-lhe umas palmadas nas partes traseiras até que o recém-nascido emitiu os sons adequados. Depois, o entregou a Nimá,
que o levantou entre suas mãos com júbilo. Foi uma vitória pessoal de todos os Elohim. Passada a euforia, os líderes examinaram com mais atenção o aspecto e os membros do recém-nascido. Ele não era peludo como os selvagens. Seu cabelo era negro escuro. Sua pele era lisa, pura, limpa e brilhante, como a pele dos Anunnaki. A cor de seu sangue era vermelho escuro, do mesmo tom que a argila do Abzu. Olharam então sua parte íntima e perceberam sua forma estranha. A parte dianteira estava envolta em uma pele que se pendurava, o prepúcio, diferente da parte íntima dos Anunnaki. Enki distinguiu o recém-nascido terrestre dos Anunnaki por esta pele. Neste ponto, veremos mais à frente que o pacto que Enlil selou com os terrestres, que ele separou para si, foi a circuncisão. O recém-nascido começou então a chorar, e Nimá o estreitou contra seu peito, dando-lhe de mamar. Conseguimos a perfeição, disse Ningzida eufórico. Neste momento, Enki olhou fixamente para Nimá, e tudo o que viu foi uma mãe afeiçoada a seu filho. Seu coração apertou. O sucesso da experiência trouxe um elemento novo, o amor. Enki quis saber se Nimá poria um nome no ser, lembrando-a que ele não era uma criatura. Nimá pôs sua mão sobre o corpo do recém-nascido, acariciou com seus dedos sua pele vermelha e escura e decidiu chamá-lo Adamo, Adão, que é aquele que tem a pele como a argila da terra. Eles fizeram então um berço para Adão e o puseram em um canto da casa da vida. Estavam todos muito felizes, pois verdadeiramente haviam conseguido um modelo de trabalhador primitivo. Depois de tantas experiências que duraram tanto tempo, até que eles chegassem a este último exemplar, não é um exagero imaginar que cada uma dessas experiências deu origem aos vários espécimes de Homos que conhecemos nos dias de hoje. Atualmente, o Homo heidelbergensis é classificado como uma cronoespécie, isto é, uma espécie derivada de um padrão de desenvolvimento sequencial que envolve mudanças contínuas e uniformes de uma forma ancestral extinta em uma escala evolutiva, e que teria evoluído de linhagens africanas do Homo erectus, sendo classificado ainda como o ancestral comum mais recente entre Homo sapiens, humano anatomicamente moderno, Cro-Magnon, e o Homo neanderthalensis, o Neandertal. Agora necessitamos de um exército de trabalhadores, disse Ningzida. Entenda-se por esta afirmação de Ningzida o desenvolvimento da raça adâmica, ou o que conhecemos hoje por clones. Adão foi tratado como um primogênito, sendo protegido do duro trabalho nas minas. Sua essência era, para eles, como um molde para os próximos recém-nascidos. A preocupação deles agora era saber que matrizes, úteros, levariam os óvulos fertilizados a partir deste momento. Os líderes reuniram-se e ponderaram sobre o assunto, até que Nimá ofereceu a solução: convocar suas assistentes em Shuruppak, explicar para elas o trabalho que eles haviam feito e o que se requeria delas, levar todas até o berço de Adão para que apreciassem o recém-nascido terrestre e, por fim, deixar que elas mesmas decidissem se participariam ou não deste grandioso projeto. Literalmente, as ajudantes de Nimá
foram convidadas para servirem de barriga de aluguel. Das Anunnaki reunidas, 7 aceitaram a tarefa de serem as matrizes para os clones da raça adâmica. Foram elas: Ninima, Shuziana, Ninmada, Nimbara, Ninmug, Muzardu e Ninguna. Seus nomes foram eternizados em Nibiru. Todos os nibiruanos reconheceram que o trabalho que elas fizeram foi heróico e que foi graças a elas que nasceu uma raça de trabalhadores primitivos, o homem de Neandertal. Em 7 recipientes feitos de argila do Abzu, Ninmah pôs os óvulos das fêmeas bípedes. Em seguida, extraiu a essência vital de Adão, inserindo-a a pouco dentro dos recipientes. Depois fez uma incisão, circuncisão, nas partes masculinas de Adão. Isto foi decretado por eles como um sinal de vida. Foi uma proclamação perpétua de que carne e alma haviam combinado. Após isso, ela apertou o prepúcio onde havia feito a incisão, para que uma gota de sangue fosse acrescentada em cada recipiente para a mistura. Assim, numa mistura em um recipiente de argila, o terrestre e o Anunnaki se enlaçaram para sempre. As duas essências, uma do céu, Nibiru, e uma da terra, que estarão sempre juntas por parentesco sanguíneo. Cabe explicarmos aqui que os Anunnaki se distinguiam do homem de Neandertal, o Adão bíblico, e, consequentemente, de todos nós, porque eles já nascem circuncidados. Como Adão vinha de uma evolução do ser simiesco primitivo, o prepúcio fazia parte da sua anatomia. A circuncisão feita nos dias de hoje é a mesma operação cirúrgica que remove o prepúcio, uma pele que cobre a glande do pênis e retira uma gota de sangue. Naquela sala de cirurgia, os Anunnaki decidiram que, se éramos feitos à imagem deles, então deveríamos ser anatomicamente semelhante a eles. Isso foi um procedimento do qual Enlil não participou. Portanto, naquele tempo todos os terrestres, por tradição, eram circuncidados. Somente com o acirramento dos ânimos entre Marduk e Enlil foi que a maioria dos povos perdeu este conhecimento, desprezando uma prática que ajudava a salvar vidas. Foi por isso que o povo separado por Enlil aceitou esta aliança, mantendo o elo com Nibiru desde o 8º dia de vida, diferenciando de outros povos. Curiosamente, os muçulmanos também se circuncidam. Será porque aprenderam esta tradição com o Abraão, que circuncidou seu filho Ismael aos 12 anos? Ou porque esta era uma exigência de Nanar Alá, um dos filhos de Enlil? Ou, quem sabe, por ambas as razões talvez? Pelo que relatam as tabuletas, o certo seria que todos os terrestres fossem circuncidados ao nascer. Este foi o pacto dos Anunnaki com a raça adâmica. Existem muitos benefícios em termos de saúde que protegem o homem e a mulher por conta da circuncisão. Homens circuncidados têm menos risco de contrair herpes genital ou de serem infectados pelo papiloma vírus humano, conhecido como HPV, que pode causar câncer do colo do útero em mulheres e condiloma acuminado, verrugas virais genitais em ambos. É sabido que a prevalência de câncer de pênis em não circuncidados é de até 74%, enquanto a prevalência de câncer de pênis em países com prática de circuncisão neonatal, como Israel e Estados Unidos, é extremamente baixa, podendo chegar a índices menores que 1%. Da mesma maneira,
Uma pesquisa coordenada pela International Agency for Research on Cancer, órgão da OMS, Organização Mundial de Saúde, mostra que as mulheres com parceiros sexuais circuncidados têm menos chance de desenvolver o câncer no colo do útero, reduzindo o risco de desenvolver este câncer em até 58%, quando o parceiro é circuncidado. Portanto, o câncer no pênis e no colo do útero são dois exemplos de males que raramente acomete os circuncidados e quem se relaciona com eles, pela facilidade de higiene, evitando a formação do esmegma, que é uma secreção que se condensa na depressão que circunda a base da glande do pênis, carregando vírus, fungos e bactérias para o útero das mulheres. E disse Deus a Abraão: E tu, minha aliança guardarás, tu e tua semente depois de ti, nas suas gerações. Esta é a minha aliança, que guardareis entre mim e vós, os de agora, e a tua semente depois de ti. Será circuncidado em vós todo o varão. E circuncidareis a carne de vosso prepúcio, e será por sinal de aliança entre mim e vós. E com idade de 8 dias será circuncidado entre vós todo o varão, nas vossas gerações. E será minha aliança em vossa carne para uma aliança eterna. E o varão incircunciso, que não circuncidar a carne de seu prepúcio, essa alma será cortada de seu povo. Minha aliança quebrou. Torá, Bereshit, capítulo 17, versículos 9 a 14. É claro que não se trata de uma maldição, como querem fazer crer os que interpretam isso de forma equivocada. O que está sendo dito aqui, com todas as letras, é que o incircunciso não poderá entrar na aliança com os Anunnaki porque estará anatomicamente atrelado ao seu passado simiesco. Veremos em outros vídeos mais à frente que a evolução abrupta do homem, queimando etapas, desencadeará um crescimento tão desordenado e uma mistura sem qualquer critério e orientação que provocará uma involução e a degeneração da espécie humana. E este será o ponto que fará Enlil, depois de ser orientado por um mensageiro do grande Criador de tudo, a escolher Abraão e a firmar com ele o pacto e que deverá ser transmitido aos seus descendentes e aos que estarão sob sua tutela, para preservarem a aliança que foi decretada no nascimento de Adão, o homem de Neandertal. Neste contexto, o ritual da circuncisão praticado atualmente, ainda que lhe tenham dado um significado religioso, é mesmo uma tradição do passado, que mimetiza a criação dos clones da raça adâmica e a aliança entre a Terra e Nibiru. Ainda sobre a circuncisão, podemos inferir que, sem saber ou achando que estão fazendo alguma coisa para o grande Criador de tudo, tanto os enlilitas do passado, quanto os hebreus e depois os judeus do presente, circuncidaram e ainda circuncidam seus filhos, para inseri-los na aliança com Enlil, a quem chamavam e ainda chamam de Yahvé. Da mesma forma, existem muitos incircuncisos que, acreditando que Yahvé, ou o Deus de Israel, é o grande Criador de tudo, optam por circuncidar-se, ainda que seja por uma operação de fimose. É uma tentativa válida de querer se inserir na aliança feita com Abraão, ainda que por outra via. Entretanto, o ato não tem qualquer validade dentro do judaísmo se não for feito dentro de uma conversão formal, que isso fique claro. Aliás, esta é uma discussão religiosa que não nos interessa. Contudo, para Nibiru, para Enki e para Enlil,
A circuncisão era apenas uma marca na carne, que ainda distinguia anatomicamente o ser comum do ser perfeito produzido em laboratório pelos Anunnaki na Casa da Vida, no Abzu. Sendo assim, não é a circuncisão que faz alguém ser parte do povo que Enlil, Yahvé, separou para segui-lo. Isso é muito importante, sim, mas é só o primeiro passo. A observância das orientações que ensinam o sujeito a se preservar, a não praticar nada que atente contra a própria vida, que atente contra o seu vizinho, que atente contra o entorno em que a pessoa vive, que atente contra o seu planeta, além de outros conselhos de higiene e saúde, por exemplo, bem como defender a primeira região, ou o que restou dela, é o que faz com que o sujeito entre na aliança estabelecida com Abraão. Tudo que exceder a isso, para se tornar uma prática ritualística, um temor cego a dogmas criados por homens ou uma subserviência insana a homens comuns, que se acham especiais, será só vaidade. Portanto, antes que digam que foram os Anunnaki que inventaram uma religião, a verdade é que foi o homem que decidiu criá-la. E ele fez isso a partir das tradições dos seus antepassados que conheceram os Anunnaki, ou a partir de uma orientação do próprio Anunnaki que desejava estabelecer o controle das pessoas e da Terra. Assim, depois que todos os óvulos das fêmeas bípedes foram fertilizados com o sêmen de Adão para serem inseridos nas matrizes das fêmeas Anunnaki, houve concepção, e, no tempo previsto, os partos trouxeram à luz 7 varões, que se transformaram com o tempo em 7 trabalhadores primitivos. Ningzida recomendou que se repetisse o procedimento para que mais 7 homens fossem gerados e assumissem os trabalhos no tempo previsto. Entretanto, assim como nos questionamos sobre qual seria a possibilidade de a humanidade se transformar em milhões de pessoas por este método demorado, cansativo e ineficaz, Enki também arrazoou, dizendo que nem sequer de longe, de 7 em 7 novos neandertais, isso seria suficiente para conseguirem o número de trabalhadores primitivos desejáveis para substituírem a mão de obra Anunnaki nas minas. Seriam necessárias muitas novas matrizes, ou o trabalho de todos se faria eterno. Ninmah concordou com Enki. De fato, era um trabalho muito exigente e até mesmo insuportável. Eles precisavam fazer fêmeas para formarem pares com os varões a fim de se conhecerem e se fazerem uma só carne, até procriarem por eles mesmos, fazendo a própria prole de trabalhadores primitivos, levando alívio às mulheres Anunnaki. E assim, a ideia inicial de criarem uma simples ferramenta, como definir a Ninurta, foi aos poucos mudando de concepção, tomando contornos tão distintos da ideia original que nem os próprios Anunnaki poderiam prever onde isso iria parar. Dessa forma, Enki orientou Ningzida a trocar as fórmulas Me, para que o processo fosse ajustado a ponto de levar o macho a receber as características de uma fêmea, que seria concebida na matriz Anunnaki. Dessa vez, antes que Ninmah se oferecesse mais uma vez, Enki sugeriu que sua esposa Ninki fosse convidada a participar do projeto, criando o molde para a fêmea terrestre. Ao Abzu, a Casa da Vida, chamaram Ninki e mostraram-lhe Adão, explicando-lhe todo o trabalho que dela se requeria e expondo as possibilidades de êxito e de fracasso. Ninki ficou fascinada e aceitou o convite. Ningzida então fez os ajustes das fórmulas Me,
fertilizando um óvulo com a mistura, enquanto Enki o inseriu no útero de sua esposa, com o devido cuidado. Houve concepção no tempo previsto e a gestação durou 9 meses. Contudo, não houve nascimento. Ninmah decidiu esperar mais um mês, contando que Ninki tivesse um parto normal, mas foi preciso intervir com uma cesariana. O que havia no ventre da matriz veio ao mundo. Era uma fêmea. E disse o eterno Deus: não é bom que esteja o homem só. Far-lhe-ei uma companheira frente a ele. Torá, Bereshit, capítulo 2, versículo 18. Eles examinaram com atenção o aspecto e os membros da recém-nascida. Suas orelhas tinham boa forma, não tinha os olhos obstruídos, tinha os membros adequados, conformados com as pernas e pés na parte inferior e com os braços e as mãos na parte superior. Não era peluda. Como as areias da praia, era a cor do seu cabelo. Um tom que vai do loiro claro ao branco. Sua pele era pura e lisa, como a dos Anunnaki em textura e em cor, portanto branca quase azulada. Ninmah sustentou a menina em suas mãos e deu-lhe uma palmada na parte traseira. A recém-nascida emitiu os sons adequados, chorou. Ninki a amamentou, nutriu e cuidou. O ser estava feito à sua imagem e semelhança. Era perfeita e serviria de modelo, clone, para outras trabalhadoras fêmeas. Ninki pôs a mão sobre o corpo da recém-nascida, acariciou sua pele com os dedos e chamou-a Tiamat, Hava, Eva, que quer dizer a mãe da vida ou mãe da humanidade. Seu nome era como se chamava o planeta Terra nos dias de antigamente. Das essências vitais de sua matriz se moldariam outras fêmeas, que dariam a vida a uma multidão de trabalhadores primitivos. Depois que Eva foi feita no útero de Ninki, Ninmah pôs em 7 recipientes feitos de argila do Abzu os óvulos das fêmeas bípedes e extraiu a essência vital, o sangue, de Eva, inserindo-o nos recipientes e formando a mistura. Nos úteros das fêmeas Anunnaki se inseriram os óvulos fertilizados. Houve concepção e, no tempo previsto, houve o tão esperado nascimento de 7 fêmeas terrestres. Seus traços eram adequados e elas emitiam bons sons. E assim se criaram as 7 contrapartes femininas dos 7 machos neandertais, ou trabalhadores primitivos primevos. Mais tarde, depois de criados os terrestres, os varões seriam orientados, ou pode-se dizer doutrinados, a copular com as fêmeas, para que se criasse por eles mesmos uma descendência de trabalhadores primitivos. Enki, Ninki, Ninmah e Ningzida estavam tão contentes que celebraram com vinho esta fase do projeto. Eles contavam que depois do tempo previsto, os descendentes teriam outros descendentes e abundante seria o número de trabalhadores primitivos, aliviando o duro trabalho dos Igig. Percebam aqui que a preocupação de Enki, Ninmah e Ningzida era tão somente com os Anunnaki que trabalhavam nas minas no Abzu. Portanto, aos que defendem Enki como se ele fosse um pai querido que se preocupa com seus filhos, está na hora de reverem seus conceitos. E isso vai ficar muito mais claro com o decorrer dos episódios. E isso também não faz dele um vilão. Essas avaliações simplistas não ajudam em nada na compreensão de todo o contexto. Eles tinham uma missão e fariam de tudo para executá-la da melhor maneira.
Contudo, uma análise mais fria aponta justamente para um único Anunnaki que pensou numa maneira de se corrigir os excessos praticados pelos cientistas, mas que é massacrado pela turma que trabalha a serviço dos grupos que querem justamente o pior para os terrestres, embora os iluda com uma falsa ideia de liberdade. Observação. E assim temos nos dias de hoje uma legião de sinceros equivocados que defendem uma ideia romanticamente improvável de que Enki teria feito o que fez por puro altruísmo, ou, em uma concepção ainda mais ingênua, de que ele fez tudo por amor aos terrestres. Nada passa mais longe da verdade que esse pensamento. Em seguida, eles fizeram jaulas para os 7 casais e as puseram entre as árvores, esperando que crescessem juntos até alcançarem a virilidade e a feminilidade, copulassem e gerassem a própria descendência. Somente Adamo e Tiamat continuavam protegidos e poupados dos duros trabalhos das escavações, tendo sido logo conduzidos ao Éden, bem longe do Abzu, para que enfim fossem apresentados como uma obra perfeita aos demais Anunnaki, e lá vivessem em um regime de clausura e pudessem vagar pelos pomares. E plantou o eterno Deus um jardim no Éden, no Oriente, e colocou ali o homem que formou. Torá, Bereshit, capítulo 2, versículo 8. E estavam ambos nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Torá, Bereshit, capítulo 2, versículo 25. A notícia se espalhou rapidamente. Os Anunnaki que viviam em Eridu desceram na plataforma de aterrissagem do Éden e foram vê-los. Enlil e Ninlil também foram vê-los. Surpreso com o casal Neandertal, seu desgosto diminuiu. Ninurta também foi vê-los. Da estação de passagem em Marte, Marduk, o filho de Enki, também foi vê-los. Era uma visão surpreendente, uma maravilha das maravilhas. Os Igigi, que iam e vinham entre a Terra e Marte, foram todos espectadores também. Contemplar os trabalhadores primitivos dava a eles a esperança de que os dias de grandes esforços estavam finalmente chegando ao fim. No Abzu, os Anunnaki esperavam ansiosamente que os recém-nascidos que eram produzidos crescessem e maturassem. Observação. Percebam que em momento algum os olhares e percepções dos Nefilim para com aquela nova raça que eles haviam acabado de criar era de apreço, como criaturas iguais a eles, no sentido de espécie, mas sim eram vistos como um recurso, fabricado com uma finalidade definida. Isso só mudou muito tempo depois, quando essa raça, nós, já apresentava contornos de civilização. Sobre a maturidade sexual, é bom que se esclareça que ela acontece entre 12 e 17 anos nos meninos e entre 9 e 14 anos nas meninas. Entretanto, o pico para eles acontece entre 13 e 14 anos e para elas entre 12 e 13 anos. Isso explica porque entre os enlilitas, esta é também a idade que os meninos, 13 anos, e as meninas, 12 anos, atingem a maioridade religiosa, estando aptos a fazerem o Bar Mitzvah e Bat Mitzvah, respectivamente, tornando-se um filho ou uma filha do mandamento, o que significa que ambos passaram a ter responsabilidades perante a comunidade e assumem um compromisso da aliança feita no Sinai, entre os seus antepassados e Ninurta. Em suma, a criança, ao chegar nessa idade, torna-se intelectualmente madura para assumir tais responsabilidades. Na religião católica,
considera-se que a criança chegou à idade da razão por volta dos 14 ou 15 anos, que é quando ocorre o sacramento da crisma, ou o sacramento da maturidade espiritual cristã. Enquanto na maioria dos países islâmicos, a maioridade começa aos 9 anos, sendo mais rigorosa para pessoas do sexo feminino. Geralmente, é quando meninos e meninas ingressam na adolescência. Isso pode explicar a cultura no Oriente Médio e até mesmo o interesse de homens adultos por se casarem com meninas de 12 e 13 anos, com um útero muito jovem para gerar filhos saudáveis. Enki, Ninmah e Ningzida supervisionavam os trabalhadores no Abzu quando Enug, o capataz das minas, informou sobre os protestos dos Igig, que pediam mais trabalhadores primitivos. A paciência foi dando lugar à impaciência. Os anos foram se acumulando, enquanto os casais produzidos na Casa da Vida cresceram, mas a maturidade não chegou. Apesar de eles se acasalarem e dos machos inseminarem as fêmeas, elas não concebiam e nem havia nascimentos. Enki ponderou o assunto com muita profundidade, refletindo sobre os motivos das criaturas combinadas não terem gerado qualquer descendência. O surgimento do Cro-Magnon, o elo perdido. Então, eles voltaram a estudar os ME na Casa da Cura em Churupac, para averiguar o que estava dando errado. Lá, eles contemplaram as essências de Adamo e de Tiamat e as compararam com as essências vitais dos varões e das fêmeas Anunnaki. Ningzida separou a dupla hélice do DNA como duas serpentes entrelaçadas e observou que as essências estavam dispostas com 22 ramos em uma árvore da vida, e que suas partes eram comparáveis e determinavam adequadamente a imagem e semelhança, mas não incluíam a capacidade de procriar. Havia um erro na genética dos neandertais. Hoje, sabemos que em algum momento da nossa história eles se extinguiram, o que desconcerta os especialistas, antropólogos, arqueólogos, historiadores e estudiosos em geral, que levantam inúmeras hipóteses para tentar explicar esta extinção, sem sucesso. Ningzida mostrou as duas partes da essência presente nos Anunnaki que estavam faltando na combinação de Adão e Eva, uma masculina e outra feminina. Sem elas, não havia procriação. Ninmah ficou muito preocupada e Enki se viu cheio de frustração. O clamor no Abzu era grande e os Igig estavam se preparando para um novo motim. Era preciso produzir mais trabalhadores primitivos para que não houvesse interrupção na extração do ouro. Ningzida, que também era perito nestes assuntos, pediu que toda a equipe saísse do laboratório, propondo uma solução a Enki e Ninmah. Na sala, ficaram apenas eles três, e mais Adamo e Tiamat. Então, ele anestesiou os quatro e fez descer um sono profundo sobre eles, realizando uma pequena cirurgia. Então, da costela de Enki e Ninmah, ele extraiu a essência vital, células-tronco, e as inseriu nas costelas do casal neandertal. Após isso, onde se fizeram as incisões, Ningzida fechou a carne e, logo depois, despertou os quatro, mostrando-lhes o resultado. À árvore da vida de Adão e Eva foram acrescentados 2 ramos, com forças procriadoras que se entrelaçaram em suas essências vitais. Na narrativa bíblica, Deus já havia decidido criar uma mulher, mas, curiosamente, a Bíblia volta ao assunto, sem maiores explicações. E fez o eterno Deus cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu. E tomou uma de suas costelas,
e fechou com carne o seu lugar. E fez o eterno Deus, da costela que tinha tomado do homem, uma mulher, e a trouxe ao homem. E disse o homem: Esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A esta será chamada mulher, porque do homem foi tomada esta. Portanto, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á à sua mulher, e serão uma só carne. Torá, Bereshit, capítulo 2, versículos 21 a 24. Faltava agora aos líderes Anunnaki deixarem o casal vagar livremente pelo Éden até se conhecerem e serem uma só carne. Nos pomares do Éden, eles tomaram consciência da nudez e fizeram-se conscientes da virilidade e da feminilidade que possuíam. Eva fez para si um avental de folhas para distinguir-se das bestas selvagens. E foram abertos os olhos de ambos, e souberam que estavam nus, e cozeram folhas de figueira, e fizeram para eles cintos. Torá, Bereshit, capítulo 3, versículo 7. Enlil passeava pelo pomar com o calor do dia e desfrutava das sombras, quando se encontrou por acaso com o casal, dando-se conta dos aventais com que cobriam o baixo ventre, e surpreendeu-se. E ouviram a voz do eterno Deus que passeava no jardim, na direção do pôr do sol do dia. E esconderam-se o homem e sua mulher da presença do eterno Deus, dentro das árvores do jardim. E chamou o eterno Deus ao homem e disse-lhe: Onde estás? E o homem disse: A tua voz ouvi no jardim, e temi, porque estou nu, e escondi-me. E Deus disse: Quem te disse que estás nu? Acaso da árvore que te ordenei não comer dela, comeste? Torá, Bereshit, capítulo 3, versículos 8 a 11. Foi só neste momento que Enki explicou a Enlil o assunto da procriação, o fracasso com os neandertais que não procriavam e que extenuava as matrizes Anunnaki, até que Ningzida examinou as essências vitais e percebeu que fazia falta uma combinação adicional. Grande foi o aborrecimento de Enlil e furiosas foram as suas palavras. Nada do que eles tinham feito até ali era do seu agrado. Ele já se opusera à tentativa de agirem como o grande criador de tudo, passando por cima das leis da natureza para então desequilibrá-la. Além disso, o ser que necessitavam já existia. Os neandertais já haviam recebido o sinal Anunnaki, evoluindo até se tornarem aptos ao trabalho. Para Enlil, Enki colocou a vida de todos em risco, e foi tudo em vão. Tudo fora feito por vaidade e o resultado foi um retumbante fracasso. Agora, para piorar tudo, os humanos podiam procriar e até serem longevos como os Anunnaki, sem que ninguém pudesse prever a desordem que tomaria como tomou conta do planeta. Na verdade, e falaremos disso depois, já houve um tempo em que fomos longevos. Não tanto quanto os Anunnaki, é claro, mas após o dilúvio, este tempo de vida ficou reduzido. Ningzida ponderou, explicando a Enlil que Adão e Eva não possuíam o ramo da larga vida em sua árvore essencial. Ninmah também ponderou, dizendo que Anu e Nibiru precisavam de um resultado positivo, até que os Anunnaki fossem aliviados da sobrecarga de trabalho que estavam realizando há milhares de anos. Não concordando com o que considerava uma aberração, mas obrigado a aceitar o fato consumado por Enki, Ninmah e Ningzida, ele decidiu expulsar o casal do Éden, mandando-os de volta para o Abzu. Neste ponto,
O que existe é uma grande má vontade entre alguns que estudam o assunto que não compreendem a posição de Enlil como comandante da missão Terra. Ele não era contra a humanidade, mas antevia os problemas que os experimentos causariam no futuro. Para ele, ao pularmos as fases da evolução sem estarmos preparados para isso, acabaríamos gerando o caos e a desordem e atrapalharíamos o objetivo da missão Terra, cuja função era apenas extrair o ouro para Nibiru. Além disso, num futuro não muito distante, e constatamos isso atualmente, poderíamos nos voltar contra os Anunnaki, confrontando-os na Terra, ou criando condições para viajarmos pelo espaço até Nibiru e confrontá-los lá. Mas, se o casal Neandertal, Adão e Eva, foi expulso do Éden para o Abzu, como explicar o nascimento dos gêmeos Caim e Abel, no Éden, bem como toda a narrativa bíblica que culminou para que os sumérios aparecessem na Mesopotâmia? Será que Caim e Abel eram mesmo filhos de Adamo e Tiamat? Será que existem duas narrativas sobre a criação e elas se confundem e são de difícil compreensão? Sabe-se hoje, pela paleoarqueologia, que o homem de Neandertal conviveu com o homem de Cro-Magnon há 40 mil anos. Contudo, sem que pudessem procriar, os neandertais não evoluíram e foram extintos, enquanto o homem evoluiu assim mesmo, dando origem ao Homo sapiens sapiens. Que salto evolutivo foi este? E de onde viemos, afinal de contas? Veremos isso no próximo vídeo, quando falaremos do Homo sapiens sapiens e desta relação direta com os Anunnaki. Não percam o próximo vídeo com mais esclarecimentos. Se você gostou deste vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Torne-se um membro do canal. Lembrando que para os membros do nível 4, grau 60, clã Anu, há vídeos e lives exclusivas, além de um grupo VIP no Telegram e no WhatsApp, com material avançado sobre os Anunnaki. Também podem nos apoiar com um Pix, a chave está na descrição, ou pelo botão Valeu, abaixo do vídeo, para que continuemos a trazer este conteúdo relevante àqueles que desejam acordar e a se libertar da Matrix. Todo o conteúdo narrativo deste canal é exclusivo, e os direitos autorais dos textos e roteiros pertencem ao roteirista Quito Melo. Portanto, cuidado com os canais que estão copiando o nosso material. É só aqui que vocês conseguirão ter suas perguntas respondidas com a profundidade de quem estuda a teoria dos antigos astronautas todos os dias.